Oi pessoal, chegando com mais um episódio do nosso Pod Saúde. Hoje nós vamos falar sobre cooperativismo na saúde e vamos falar sobre uma marca, sobre a marca Unimed. Essa marca é uma marca fortíssima. O sistema Unimed é o maior sistema de cooperativismo médico do mundo. No Brasil é muito forte, no Piauí também, aqui em Teresina. 40 anos a Unimed está à frente dos planos de saúde, trazendo muita inovação, trazendo um conforto também para os pacientes, para os beneficiários do plano de saúde. Por isso, nós temos muito prazer em conversar a partir de agora com o presidente da Unimed Teresina, do Sistema Unimed Teresina, Dr. Nilton Nunes Filho, que está aqui no nosso podcast para conversar muito sobre cooperativismo médico, sobre saúde, sobre cardiologia, porque ele também é médico cardiologista. Doutor Nilton, muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, Nádia, obrigado por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você falando de temas tão importantes e que eu gosto muito. Muito bem, então a gente vai começar falando sobre essa força da Unimed. Estou vendo aí esse botão dos 40 anos, comemorados recentemente, da Unimed Teresina. O senhor consegue explicar a força do sistema Unimed para o teresinense? O sistema Unimed, ele surgiu em Santos, na cidade de Santos, em São Paulo, em 1967. E de lá para cá, ele cresceu muito, ao ponto de hoje ele cuidar de 19 milhões de pessoas no Brasil. Hoje nós somos mais de 200 mil médicos cooperados, espalhados em todo o território nacional. A gente ocupa mais de 90% do território nacional como sistema. O sistema Unimed, ele é baseado no cooperativismo. Então o modelo dele é um modelo cooperativista, onde alguns princípios norteiam. Um dos princípios, por exemplo, é uma junção de pessoas de livre e espontânea vontade, adesão livre e voluntária. Esse é o princípio número 1 do cooperativismo. E os outros principais, gestão democrática, participação econômica dos sócios, e um dos que eu gosto mais, que é a interação com o meio em que ele está inserido, ou seja, a sua sociedade. Além de outros, como intercooperação. O que caracteriza, então? É uma junção de pessoas físicas que se reúnem para prestar algum tipo de serviço. Esse é o cooperativismo de um modo geral, como cooperativismo de pesca, de leite, de mel. Então as pessoas se juntam para produzir alguma coisa. No caso do cooperativismo da saúde, prestar serviços de saúde. Então a Unimed, ela surgiu com esse propósito. Hoje nós somos mais de 340 cooperativas médicas, do sistema Unimed espalhado pelo Brasil. E isso faz a nossa força, então, como eu falei. É uma marca de extremo valor, então é uma marca que ela é avaliada entre as marcas mais valiosas do Brasil, tá certo? E então a gente cuida, além de tudo, a gente fornece direta e indiretamente milhares de empregos em todas as regiões do país. Então esse é o sistema Unimed, um sistema importante. Lembrando que a saúde suplementar, quer dizer, aquela que complementa o SUS, ela hoje cuida da vida de 25% da população do país. São mais de 50 milhões de pessoas que são hoje, que têm a sua saúde cuidada, protegida pela saúde suplementar. Então nós estamos inseridos dentro desse grupo, certo? Então esse é o sistema. O sistema Unimed, ele tem um comando, vamos dizer assim, central, que chama Unimed do Brasil, que a sede é em São Paulo. Dali, nós temos as federações Unimed, que são as federações por estado ou por regiões, e depois vem o que a gente chama de cooperativas singulares, que é o nosso caso aqui, o Unimed Teresina. Então esse sistema ele é ligado do ponto de vista institucional
e obedece a essas diretrizes nacionais. Então é assim que a gente se liga. Mas tem uma característica também de sistema de cooperativa, que é a independência de cada empresa. Independência do ponto de vista de gestão. São CNPJs diferentes, gestões independentes, autônomas. Né? Essa é uma característica também desse sistema. Por exemplo, a nossa aqui, ela tem a nossa gestão, né, o nosso comando, e ela é responsável, então, pela assistência das pessoas do nosso estado. Doutor Newton, hoje a Unimed Teresina tem quantos médicos cooperados? Hoje nós somos 1.000 médicos cooperados, que são sócios, além de médicos credenciados, que são aqueles contratados, tá, para prestarem serviço. A gente tem centenas, aliás, de prestadores, né, entre clínicas, hospitais, e também temos os nossos recursos próprios. Então, hoje nós temos o Centro Diagnóstico Ilhotas, onde também tem o pronto atendimento infantil. Também está localizado lá o núcleo de assistência integral à saúde, que é o NAIS, e temos também o nosso TI Acolher, que cuida das crianças com transtorno do desenvolvimento global, né? Neurológico, não especial, só do autismo, não só autista, mas principalmente. E além disso, nós temos o nosso hospital de alta complexidade, que é o Hospital Unimed Primavera, e recentemente também lançamos a nossa atenção primária à saúde. Esse projeto ele é diferente, né? Porque a metodologia dele, como é que funciona? Ele é focado na atenção primária, quer dizer, na prevenção de doenças, na promoção da saúde. Ele cuida de uma determinada região. No nosso caso ali, ele está posicionado ali próximo à Unimed Ilhotas, né? Então ele pega aquele bairro ali, ele cuida da saúde daquelas pessoas daquela região. É como se fosse o médico da família. Perfeito. E os profissionais que ajudam a esse atendimento primário, inclusive orientando os pacientes sobre que caminho melhor seguir. Exatamente. Então lá nós temos médicos de família, nós temos multiprofissionais, né, profissionais de várias áreas, onde o nosso cliente ele recebe as orientações, recebe pequenos cuidados lá também que sejam necessários, e quando necessário eles vão ser encaminhados para os médicos especialistas que nós temos na nossa rede. O senhor falava da rede própria da Unimed, e o plano Unimed Teresina, como a gente falou, é uma marca muito forte e é um plano de referência, né? Quem tem plano de saúde gostaria sempre de ter o plano da Unimed. E a rede própria da Unimed, como também o senhor muito bem falou, ela vem apresentando alguns diferenciais. No caso da Unimed Ilhotas, que implantou o centro de diagnóstico, então lá é possível que o beneficiário Unimed Teresina tem acesso a inúmeros exames, consultas e acompanhamentos que antes não tinha na rede própria. O que nós temos hoje lá? Nós temos uma área de diagnóstico de imagem. Se você precisar fazer uma ultrassom, tomografia, um raio-x, eletro, um ecocardiograma, isso tem lá, laboratórios, tem consultórios. Então, além do que nós estamos agora, provavelmente já no ano que vem, a implantação de uma ressonância magnética lá, para ampliar o nosso parque. Então, esse é um projeto que está em melhoria contínua. Mas hoje ele já dispõe de bastante exame. Também, se você precisar fazer exame de laboratório, exame de sangue, também nós temos laboratório disponível, além da parte adulto e pediátrico de consultórios. O que significa essa estrutura para a rede própria da Unimed, doutor Newton? Olha, isso é muito relevante porque lá nós conseguimos oferecer a qualidade, os médicos que trabalham lá, que laudam esses exames, são médicos cooperados, renomados aqui na cidade, todos com boa formação. Então a gente consegue garantir a qualidade desse serviço de saúde para os nossos beneficiários. E isso faz com que quem tem um plano de saúde Unimed tenha segurança que está fazendo um exame onde ele vai confiar naquele resultado. E aí, do outro lado, a gente tem lá a alta complexidade do Hospital Unimed Primavera, inclusive um hospital que já realiza até transplantes. O que esperar ainda
daqui para frente para essa rede de alta complexidade? O nosso Hospital Unimed Primavera hoje, ele está preparado para realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico, tá certo? Então a gente, desde alta complexidade, a gente faz cirurgia cardíaca, cirurgia de aorta, cirurgias bariátricas, cirurgias das mais variadas. Nós estamos com a estrutura preparada. Além disso, a gente tem um programa de transplante renal, onde já fez mais de 25 transplantes renais, que são cirurgias complexas também, são pacientes complexos, onde a gente tem esse know-how já estabelecido com muito sucesso. Então, e cada vez mais também sofrendo melhorias. Tá? O nosso próximo passo ali é realizar a acreditação lá do hospital, então isso no final acaba melhorando ainda mais os nossos processos, mas o nosso foco total ali é de qualidade, tá? A gente tenta realmente primar pela qualidade e o melhor possível, estamos sempre atentos às questões que são trazidas para a gente até pelos nossos médicos. Uma vantagem de ser uma cooperativa médica é essa, que todos os médicos ajudam a gerenciar essa qualidade. Como a gente tem especialistas em várias áreas, então eles sabem o que é melhor para determinada especialidade e trazem para a gente as suas necessidades e a gente procura suprir, né, quando há algum gap, alguma falta. Então isso a gente vai procurando sempre melhorar. Aquela estrutura do Hospital Unimed de Primavera, ela foi muito marcada durante a pandemia. Pelo desafio que a doença trouxe para os médicos, para os profissionais de saúde, todo mundo teve que aprender tudo, né? Todo mundo desconhecia o que estava acontecendo, foi um impacto global grande. E como foi naquele momento? O senhor era vice-presidente da Unimed Teresina naquele momento. Como foi lidar com isso? E eu lembro até de um fato pessoal: o senhor gravou um vídeo, o senhor pegou Covid, o senhor gravou um vídeo alertando sobre quão grave era aquela doença e quão necessário era um acompanhamento multiprofissional e de dedicação, né, para a Covid. Que ficou marcado, né? Vai ficar marcado na história de muitos, mas na minha em particular, porque a gente estava dentro do furacão, onde a gente teve que tomar decisões na incerteza total, no escuro. A gente montou um comitê de crise que se reunia todos os dias, para definir compra de material, ventilador mecânico, leitos, tudo que a gente precisava fazer, baseado nas experiências que vinham de fora, que a gente via e dos outros. Me marcou muito a quantidade de gente que infelizmente veio a óbito naquele momento, a quantidade de gente que ficou doente, grave, colegas nossos que morreram, pais de colegas, pais de muita gente, assim. Foi um período, a gente comemorava cada alta, não sei se você lembra, mas tinha toda uma movimentação na alta, porque realmente era uma doença que, principalmente no seu começo, ela era muito letal, muito grave, né? Pessoas tinham uma mortalidade muito alta. E então a gente teve que modificar o nosso serviço completamente. O nosso hospital, a gente tomou uma decisão corajosa, que foi tirar todos os procedimentos eletivos do nosso hospital, e ele ficou exclusivamente cirúrgico, exclusivamente Covid. Eu me lembro de ter contado mais de 3.000 altas que nós demos ali. Então, imagina, foram 3.000 famílias que foram salvas, né? A nossa parte era de gestão, mas tinha gente na ponta lá fazendo, correndo o seu risco. Então, isso foi fundamental para aquele momento. E assim, eu considero muito exitosa a nossa participação do Sistema Unimed, do nosso serviço hospitalar, mesmo tendo que fazer uma escolha, porque a gente, ao fazer isso, nós tivemos, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, um custo altíssimo, né? Mas a prioridade era salvar vidas, e foi o que a gente fez de verdade, assim. Então ali, a pessoa que teve o Unimed, ela teve certeza que ela tinha o melhor plano que assegurava a ele no momento mais difícil desse século, tá? Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz de ter participado ativamente, porque eu era vice-presidente, mas eu fui para dentro lá do serviço hospitalar, todos os dias eu estava lá, tomando decisões importantes
para que a gente conseguisse atender a população. Nós demos muitas altas. E ainda ter que lidar, né, doutor Newton, com os colaboradores. Assim, estava todo mundo muito assustado. Então, tinha o pavor dos familiares, o pavor do paciente que pegava a doença, tinha realmente o medo dos profissionais de saúde, mas, ao mesmo tempo, a coragem, né, de estar ajudando a salvar vidas, aprendendo com o desafio como salvar vidas. Então, foi tudo muito complexo, né? Apesar, assim, existe um medo enorme, um medo, às vezes até um medo, como é que eu posso dizer, fora da proporção do que seria o real, mas enfim, totalmente compreensível pelo momento. Então tinha muito medo naquele momento, mas o nosso colaborador, o nosso médico, todo mundo lá do hospital, eles abraçaram realmente a sua profissão e eles são heróis de verdade. Só quando gravou o seu vídeo, que foi bastante divulgado, como é que você estava se sentindo naquele momento? Eu tive Covid, uma Covid, não vou dizer que foi gravíssima, porque eu não internei em UTI, mas eu tive 40% de comprometimento pulmonar, eu tive uma Covid moderada para grave, uma fraqueza enorme, absurda. Então, assim, eu passei 15 dias isolado, né? Era um momento que a gente se isolava. Eu passei quase 2 meses para me recuperar totalmente. Fiz fisioterapia, fiz um monte de tratamento pós. Então, eu vi o quanto vi a morte, assim, a gente pensei na morte naquela hora, né? Então, assim, isso realmente me impactou do que era aquela doença naquele momento. Então, isso fez, quando eu melhorei tudo, me fez ainda mais assim preocupar com a nossa qualidade, com o nosso sistema naquele momento e ter mais até empatia com todo mundo que passou por aquilo. Então, eu estava realmente preocupado. Tem um vídeo que eu gravei, alguma coisa que viralizou aí, mais de 50 mil visualizações, onde a minha preocupação do sistema de saúde colapsar naquele momento, como colapsou em alguns estados, como por exemplo, Manaus, né, cidades. E o Piauí, assim, eu acho que ele conseguiu se organizar. Em outros países, né? As cenas iniciais que a gente lembra da Itália, do que aconteceu lá. As pessoas morrendo em casa porque não tinha não tinha lugar para internar. Né? Então, isso realmente foi muito dramático. E houve um momento aqui que eu achei que não ia dar conta. Os nossos leitos de UTI, a gente multiplicou por 5 lá no hospital. Então teve um momento e sempre cheio, ocupação máxima. Então teve um momento que eu achei que realmente a gente não ia dar conta. E aí aquele vídeo foi também naquele momento, mas graças a Deus acho que o próprio sistema do Piauí como um todo, e aí tem que fazer também esse reconhecimento, até o sistema público mesmo, ele conseguiu se organizar de uma forma que a gente conseguiu suportar, né? Mas com certeza a gente contribuiu muito. A gente atendeu muita gente do nosso plano, dos outros planos também, que não tinham lugar, com uma série de decisões de gestão tomadas quase no escuro. O senhor fala da gestão e eu queria entrar um pouco agora nesse assunto, porque o senhor já vem dessa experiência como vice-presidente, agora o senhor assume a presidência da Unimed. Como é que se preparar para gerir saúde suplementar no nosso país e chegar no momento em que os planos de saúde, de uma forma geral, enfrentam grandes desafios? Pois é. A minha história com a Unimed, ela é cheia de propósito, na verdade. Eu encaro isso agora realmente como uma missão que eu tenho. A Unimed Teresina foi uma empresa que meu pai ajudou a fundar, foi o primeiro presidente. E então eu tenho uma relação com ela muito diferente de, acho que, outra pessoa que estivesse no meu lugar agora. É uma relação de pertencimento total e de cuidado com a empresa. Assumir a presidência, para mim, foi uma grata satisfação, porque eu contei com a confiança dos cooperados. A gente não teve nem concorrência, não teve chapa, né, concorrente, porque os cooperados entenderam que naquele momento seria o melhor para a empresa, e eu sou muito honrado de ter tido essa confiança de mais de 1.000 pessoas. Coincidentemente, né, casou com o pior momento da saúde suplementar que nós vemos na história. O senhor considera o pior momento ou é o pior? É o pior momento confirmado, porque no ano passado, 2022,
a saúde suplementar em conjunto, ela teve um resultado operacional negativo de mais de 11 bilhões de reais. Então, isso nunca tinha acontecido na história da saúde suplementar. Esse ano, o primeiro semestre, também mostra ainda uma dificuldade muito grande do ponto de vista operacional. E o que aconteceu? Né? Então, o que aconteceu? Realmente, como a gente falou agora há pouco, o período pós-pandemia ele veio carregado de um alto consumo de saúde. Porque ficou muita coisa represado, gente que não fez seus procedimentos, cirurgias, enfim, após a pandemia passou a fazer. Outra, a própria consciência de saúde também aumentou. As pessoas elas procuraram mais, fizeram mais exames. Outra, teve um dano psicológico para muita gente. Então, houve um aumento também na procura desses atendimentos. Tudo junto. Houve algumas mudanças no Congresso em relação às leis, né, que liberaram no intuito de atender, obviamente, o anseio popular, mas, por outro lado, onerou muito o plano de saúde no momento que já vinha toda essa cauda aí de custo junto. A outra coisa, uma mudança na própria regulamentação também, da própria Agência Nacional de Saúde. Nós somos um setor extremamente regulado por uma agência do governo, onde tem multas altíssimas para determinadas situações. E, por exemplo, uma mudança que foi muito, na minha opinião, muito brusca, a incorporação de novos procedimentos no rol, né, que a gente tem que pagar. Então, por exemplo, imagina você que você tem uma receita e de repente na sua casa alguém chega lá agora com 2 contas a mais para você pagar com o mesmo salário que você tem. Então é isso que acontece. Então a cada 3 meses hoje você pode ter novas incorporações de medicamentos caríssimos e que a gente não consegue ter uma programação financeira. E quem que paga tudo isso? É o beneficiário, porque a única receita... tem nesse contexto a judicialização, que é muito comum no plano de saúde. Exatamente. Então, apesar de toda essa regulamentação, o plano de saúde ele é para ser o quê? É um contrato entre uma empresa, né, e pessoas ou empresas, onde ele diz ali, olha, de acordo com a lei que nós temos, você tem que ter essas coberturas. Por isso você paga X. O que acontece com a judicialização? Às vezes, coisas fora desse cálculo, porque existe um cálculo para fazer isso. Fora desse cálculo, a judicialização ocorre e é concedido. Então, isso atrapalha o cálculo. E esse cabe na matemática do custo. Esse custo, na verdade, ele vai ser redistribuído para os outros. Ele ajuda uma pessoa, mas prejudica as outras, porque ele vai ser distribuído para outras pessoas. Só que isso está chegando num ponto, tudo isso junto que eu falei, que não está sendo sustentável. Porque quem paga tudo isso é o beneficiário que compra o plano. Só tem uma receita o plano de saúde, que é quem compra o plano de saúde. Então, se eu tenho um custo que vai aumentando, ele vai ter que ser repassado para quem paga. E esse equilíbrio, e aí tem outro detalhe, a região que a gente mora. Nós moramos num estado pobre. A população ela não consegue suportar tantos aumentos. Entendeu? O que ela vai fazer? Ela vai para o SUS, ela vai sair, ela não vai conseguir. Ou ela vai para outro plano que é mais barato. Né? Hoje a gente tem isso já documentado. Então, quem sai da Unimed Teresina, o motivo, 80% dos casos é o que? É financeiro. A pessoa não consegue pagar o plano. Não é que ele não queira, ele não consegue pagar. Até ele quer muito, entendeu? Na verdade, mas aí ele não consegue. Aí ele vai ou para outro plano que é mais barato ou para o SUS. Diante dessa situação tão difícil da saúde suplementar, qual é o horizonte que se vislumbra? Realmente, que saídas estão sendo discutidas e apontadas? Uma delas é a questão do modelo de assistência. Então, a própria população do Brasil ela vai ter que se adaptar a um modelo mais do ponto de vista de medicina preventiva, tá? Onde há um acompanhamento longitudinal da sua saúde, quer dizer, você vai controlar os seus fatores de risco, especialmente no médico mais generalista, acompanhar o peso, acompanhar a glicemia, colesterol, aquelas coisas que têm um impacto maior. E aqueles especialistas eles vão ser realmente necessários nos casos específicos. Essa é uma linha. A outra, do ponto de vista de sustentabilidade, o sistema discute hoje novos modelos de remuneração, então, para os prestadores de saúde, inclusive para os médicos, enfim. Onde a gente vai sair do modelo que a gente chama de fee for service, que é um modelo pagamento por serviço, quer dizer, quanto mais eu faço, mais eu ganho, para um pagamento por valor
ou por performance. O que é isso? Você vai receber pelo valor que você entrega do seu serviço. Um exemplo geral. Se eu faço uma cirurgia hoje e essa cirurgia vai tudo bem, você vai embora com 2, 3 dias. Se essa cirurgia complica, você vai embora 10 dias. Hoje a gente paga a complicação. Todos os 10 dias ali, antibiótico, tudo que você vai usar lá é pago. A ideia da remuneração por valor é você pagar melhor aquilo que vai tudo bem, pagar melhor, você entregou um bom valor para o cliente, né? E pagar menos para aquilo que não foi bem entregue. Então, em regra, então, tirar um custo de uma coisa que não tem um valor menor para outra que tem um valor maior. Então, esses são modelos que estão sendo propostos ainda em situação bem incipiente aqui no Brasil, mas no mundo isso já está rodando, tem alguns modelos. A outra, eu acho, aí é uma opinião, né, que tem que ser muito repensada a questão da legislação em relação aos operadores de saúde. A regulamentação ela tem que ser revista, porque realmente o que está acontecendo hoje é um deslocamento do pagamento de certas condições para outras, certo? E isso tem que ser melhor balanceado, e isso acredito mesmo só a nível de Congresso. A própria Agência Nacional de Saúde ela também deve rever as suas regulamentações no sentido de deixar um pouco mais livre a negociação entre as partes. Então, por exemplo, aí outro exemplo geral, os contratos têm que ser obedecidos, porque um dos problemas também hoje é que a lei é muito rigorosa e, mesmo assim, muita coisa vai para a judicialização fugindo dos contratos. Deveria haver uma melhor liberdade de contratualização entre as partes e isso fosse seguido, certo? Então essa é uma sugestão, na verdade. E o que está mudando também é a questão dos produtos. Então hoje todas as operadoras estão caminhando para produtos com coparticipação. Então o que é isso? Eu pago um valor X por mês, se eu não usar o plano, ok, é aquilo. Na medida que eu uso algumas coisas, consultas, exames, especialmente eu pago um pequeno valor, mas aquilo ele serve para viabilizar o plano de quem não usa. Sim. Porque todo plano de saúde ele é baseado num princípio chamado mutualismo. Então há uma massa de pessoas onde uns usam e outros não usam, pagam e não usam. Se a quantidade de gente que usa for muito grande, ele não consegue se sustentar. Então a forma para reequilibrar essa conta é você cobrar um pouco mais de quem usa na coparticipação, né, para poder manter o plano viável. Esse que usa muito, ele está naquela característica da sinistralidade, né, dos planos de saúde. Ou seja, tem muita gente que usa, na verdade, muito porque precisa, e tem pessoas que usam até como uma forma de inserir na medicina preventiva. Quer dizer, ao tempo em que você poderia investir em atividade física, alimentação, a gente bate tanto nisso, né? Estilo de vida, você prefere ir ao médico e fazer um exame, e fazer outro exame, e fazer outro exame, e aí por aí vai. Aí aumenta a sinistralidade, o plano de saúde acaba justamente em muitos momentos inviabilizando para que outros possam usar. É isso? Perfeito. Então, o que é a sinistralidade? Ela nada mais é do que uma fórmula entre o custo da saúde sobre a receita do plano, certo? Então, quando esse valor é acima de 85%, quer dizer, para cada R$100 que a operadora ganha, ela gasta mais de 85 com a saúde, o plano começa a ficar inviável. E a sinistralidade geral dos sistemas hoje está beirando 90%. Então ela ainda não está equilibrada. Exatamente por isso. O plano ele é para ser usado quando você precisa, de fato. E isso é a função dele. Então você precisou, teve um acidente, teve uma cirurgia que vai fazer, um câncer, uma coisa grave, ele tem que estar coberto por aquilo. O problema são aquelas pessoas que às vezes usam sem uma necessidade. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro. A pessoa, por exemplo, ela é obesa, ela fez um exame em janeiro, aí vê lá que ela está com colesterol alto, a glicemia alta, ela não faz nada. Quando chega em julho, ela quer fazer de novo o exame. Eu digo, mas você não fez nada.
Você não fez nada para melhorar. Por que você acha que ele vai, por mágica, ele vai estar melhor em 6 meses de diferença? Entendeu? Aí onera o sistema. Não, é o que eu quero controlar, mas você, mas você não fez nada, já estava, você não fez nada, você quer saber, se você quer só saber que está alto de novo, tá entendendo? Então assim, fora isso ainda é bom, porque tem uns casos que a pessoa vai de um mês para o outro. Fez um exame no mês, não, vou fazer outro para ver se o outro estava certo. Aí isso tudo onera, entendeu? Então assim, a verdade é o uso racional do seu plano. Então, assim, o plano ele não é para ser um cheque em branco, ele não é um cheque em branco, entendeu? O plano é igual seguro de carro, você tem para não usar, usar quando você precisa. E aí, com isso, Tonilton, essa dificuldade toda financeira acaba que, para o cooperativismo, o médico cooperado também é atingido, né? Porque ali você está dividindo os lucros ou a receita do plano, o que sobra, que vai para o médico, ou poderia aumentar um honorário médico de um exame, enfim, tudo isso acaba entrando nessa dificuldade. Tudo isso ele é interligado. Se eu vou gastar mais com outras coisas, tá aqui de um modo geral, digamos, materiais que aumentam mesmo, né? Inflação, a indústria aumenta o valor dos materiais, as próteses das órteses, os medicamentos, tudo isso tem aumento anual. Se eu tenho desperdício por esse mau uso do plano, se eu tenho, sei lá, terapias excessivas, enfim, o que acontece no final das contas? Não sobra dinheiro para pagar o médico, entendeu? E no caso da cooperativa, ainda em tese teria uma vantagem, porque ela é uma empresa sem fins lucrativos. Tudo que sobra, ela é revertida para o médico que é sócio. E aí, em tese, iria se sentir melhor, ia atender melhor, ia fazer mais consultas, e esse é o ciclo que tem que ser o ciclo virtuoso, mas que não está sendo possível nesse momento. Então, aí ocorre o contrário. Ele recebe menos, ele fecha a agenda, vai atender outras coisas que ele pode, consultas, né, particulares, especialmente os que já têm uma carreira mais consolidada, que tem mais clientes, então ocorre justamente o contrário nessa situação. Entendeu? Então é esse equilíbrio que é o grande desafio que a gente tem, entendeu? Então assim, a cooperativa ela ainda tem essa vantagem. Uma medicina de grupo, qual é a linha que eles olham lá principal? A medicina de grupo são as outras empresas não cooperativas. É o lucro. É o lucro por quê? Porque eles têm acionistas. Não estou dizendo que isso é errado, é o modelo de negócio deles é esse. Então, no momento que esse custo também aumenta para eles, eles vão diminuir em algum lugar. Vão pagar menos o médico, vão pagar menos terapeutas, enfim. Porque ele tem que dar o lucro final, porque senão a empresa não se sustenta. O senhor acha que quando repercute negativamente para o beneficiário, também pela falta de entendimento dessa estrutura toda que faz a roda girar? Eu acho que sim, porque em geral o beneficiário tende a pensar assim, não, eu estou pagando, eu vou usar. É assim que a gente pensa, quando você não entende o sistema como um todo. Volto a dizer, não é para não usar, é para você usar quando você precisa. E geralmente ele não entende mesmo, né? Exato. Então, assim, esse entendimento, essa mudança, é até uma mudança de cultura geral mesmo, isso é no Brasil todo, não é só aqui. Outros países, esse entendimento, eu vou dar um exemplo do sistema inglês, que a maioria é público, existe um valor, orçamento do governo para o uso da saúde que está combinado aquilo ali. Você não pode sair daquilo ali, entendeu? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa... Mesmo no SUS tem isso, quer dizer, a população acha que pode fazer tudo e tal, até no SUS tem esse conceito, mas não é, tudo tem um custo para ser mantido, entendeu? Então, esse uso racional de você usar quando necessário é que acho que tem que mudar ainda. Eu sou beneficiária do Med Teresina desde sempre, né? Meu único plano de saúde, sou muito satisfeita e, assim... Desejo muita sorte sempre. Agora, eu queria falar um pouquinho com o médico cardiologista, Dr. Nilton Nunes Filho, e ele falava aqui que o pai dele foi o fundador da Unimed, Dr. Nilton Nunes, recentemente na festa dos 40 anos da Unimed, estava lá sendo homenageado junto com outros ex-presidentes também. E foi a inspiração no pai que levou o senhor para a medicina? Aliás, seu irmão também é médico e também é cardiologista. E eu tenho uma outra irmã médica também. Então são três médicos. Que é gastroenterologista.
Olha, na verdade, assim, a gente sempre viu o meu pai atuando, né? Ele sempre foi muito atuante, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista institucional, né? Associativo. Meu pai fundou o Sindicato dos Médicos, a Sociedade a Anestesia, né? Que ele é anestesista. A gente viu esse exemplo de um médico atuante, vamos dizer assim. Mas eu sendo bem sincero, não foi isso que me inspirou, não. Quando a gente, na minha época, que era vestibular ainda, né, você tinha poucas carreiras consideradas boas, assim, né, aqui, na época. Então era direito, engenharia e medicina. E não tinha muito, você não concorria com outros lugares, você tinha que ter um certo dinheiro para sair, para fazer fora, tal, e os cursos que tinham aqui disponíveis na época quase eram esses assim. E a medicina, na verdade eu queria fazer engenharia não engenharia civil, eu queria fazer engenharia química ou mecatrônica, era o meu desejo. Eu gostava muito da parte de matemática, física e química, e o que eu me identificava era isso. Tava lá, eu tenho até um caderninho dessa época onde eu botei as opções, né? E era engenharia mecatrônica, engenharia química e terceiro medicina. Oh, meu Deus, aí foi lá para o terceiro, pulou para o primeiro. E aí, na verdade, pelas circunstâncias, aí acabei botando medicina, né? E assim, não foi uma questão financeira, não foi uma questão, foi mesmo realmente do momento com aquilo. No decorrer do curso, aí eu me identifiquei muito com a parte de estudo mesmo, da medicina, né? Anatomia, tudo. E nas clínicas eu gostava de duas disciplinas, que era ginecologia, né? Ginecologia e obstetrícia. Mas quando eu passei na fisiologia, eu gostei muito da parte do coração, porque o coração tinha muita lógica, assim. Era uma parte que é muita física e muita química também, física, e eu achei lógico assim, o funcionamento do sistema cardiovascular. Então aí ficou balançado. No final, eu escolhi para cardiologia, aí fiz clínica médica primeiro, na verdade, que era pré-requisito, e depois eu fiz a cardiologia. E aí fui para São Paulo, fiz a residência, passei 10 anos lá em São Paulo, fiz residência de clínica, de cardio, e fiz uma subespecialização em ecocardiografia. Depois fiz um doutorado na Escola Paulista de Medicina e trabalhei em grandes hospitais lá em São Paulo. Trabalhei no Sírio-Libanês, trabalhei no Albert Einstein, trabalhei no Fleury, que são as 3 maiores instituições de saúde de São Paulo. Já em cardiologia? Já na parte de cardiologia e de ecocardiografia. Então, eu já trabalhei com essas áreas lá. Na verdade, no Brasil, acho que as maiores referências de hospitais são essas 3, né? Exatamente. O senhor citou aí. E aí o senhor se identificou com a cardiologia e é feliz como médico cardiologista, porque tem toda essa demanda que é gigante do sistema Unimed, o senhor como gestor e presidente, mas o senhor não deixou de atender os pacientes. Eu sou muito feliz, na verdade, com a escolha que eu fiz como cardiologista. É uma especialidade que eu gosto de estudar, ainda hoje, assim, eu gosto de estudar a cardio. Eu acho que é uma especialidade bonita porque ela é ampla, você, desde criança até idoso, desde a parte preventiva até a parte curativa e de exames, então ela tem uma gama muito variada de ação. Hoje, o meu consultório particular eu fechei, depois que eu fui, enquanto eu era vice-presidente ainda fazia consultório. Hoje eu ainda faço ecocardiograma. Né? Então, continuo atuando como médico. Tem aquela relação com o paciente, que eu acho que é o que também faz brilhar muito o olho do médico, né? Você ouvir as histórias, você poder ser aquele suporte, você poder dar o apoio, indicar o tratamento, fazer o diagnóstico. Isso aproxima muito, isso dá muita humanidade, né, para a profissão. Isso, eu gosto muito dessa parte, sabe, Nádia? Assim, quando você gosta de pessoas, assim, de escutar as histórias, que eu gosto de escutar as histórias, então às vezes eu ficava lá um bom tempo escutando a história do paciente. E essa interação, né, ela é muito, muito prazerosa. Então, sem contar como a gente lida com pacientes graves, né, porque a cardiologia ela lida com a parte de pacientes graves. Então, eu tenho um paciente de muitos anos, que eu me lembro, foi o meu primeiro plantão que eu dei quando eu voltei de São Paulo aqui. E a primeira coisa que aconteceu foi que ele chegou nesse plantão em parada cardíaca. Quer dizer, e eu fiz a reanimação cardiopulmonar
E ele voltou, e até hoje assim, a gente mantém contato, tá na rede social e tal. E isso aí não tem preço não, entendeu? Então não tem nenhuma coisa. Você ser responsável por trazer de volta à vida uma pessoa que tem filho, que tem neto, que tem... Entendeu? Então isso é muito legal. É a parte legal que eu acho da medicina. Entendeu? Então eu gostava muito de fazer o consultório. Infelizmente agora por uma questão de tempo mesmo, que eu tenho que me dedicar à gestão que exige. Quantas horas tem o seu dia? Meu dia não para, ele é 24 horas o tempo todo, resolvendo questões diariamente, todos os dias. Eu digo que eu não estou matando mais nem um leão, é uns 3 agora por dia, porque são muitas questões. Além da parte mesmo de atendimento ainda clínico, tem a parte de resolução de problemas de todos os dias, entendeu? Então, fazer gestão é resolver problemas. Fazer gestão é você tomar decisões. E para cada decisão tem uma consequência. Então, imagina ter que fazer isso todo dia, muitas vezes. Então, você tem que estar muito preparado psicologicamente, muito embasado tecnicamente. A gente tem uma equipe boa dentro do sistema Unimed, graças a Deus nossos técnicos são muito bons, mas não é fácil. Não é fácil, você tem que ter coragem. Eu sei que o senhor se preparou para isso, né? O senhor se preparou para a gestão, né? E aí realmente são as decisões que muitas vezes caem diretamente nos seus ombros. Apesar de ter uma diretoria, de ter os conselhos, né? Isso, em termos de preparação, assim, eu procurei fazer o que poderia fazer, fiz minhas especializações em gestão de saúde, fiz muitos cursos, vários cursos, me preparei muito, mas na prática é que você vai colocando aquilo em prática e que você vai vendo o que funciona, o que não funciona e o peso das decisões, tá? A gente, para ser realmente um gestor responsável técnico, você imagina que eu sou o responsável técnico por um sistema que atende 140 mil pessoas, 1.000 médicos, 1.400 colaboradores diretos, mais 700 indiretos. E muita coisa, não é que é minha decisão, mas muitas vezes a palavra final ou a assinatura final eu tenho que fazer. Tenho uma diretoria muito boa que está comigo, né? Dr. André e Dr. Rodrigo, eles são muito parceiros, a gente decide muita coisa juntos, são bons, são pessoas muito capacitadas, né? Inteligentes para poder tomar decisões. Tem o conselho de administração que ajuda a gente nas grandes questões. Então, o conselho também, pessoas muito capacitadas e eu funciono como uma espécie de maestro nessa orquestra todinha, nessa engrenagem toda para fazer funcionar, entendeu? Então porque o senhor deve estar usando ainda as suas habilidades que o senhor queria ter de engenheiro mecatrônico para fazer essa engrenagem funcionar toda da melhor forma possível. Talvez é isso. Dr. Newton, muito obrigada por essa conversa. Eu acho que a gente hoje teve a oportunidade de conhecer e entender um pouco mais sobre o plano de saúde, sobre a complexidade que envolve a saúde suplementar e os desafios que estão sendo enfrentados nesse momento. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Obrigado, Nário. Para mim é sempre uma honra estar aqui com você. Boa sorte no seu projeto, na sua carreira, e qualquer coisa conte conosco. Tá e bom. com o sistema Unimed. A gente, aquela coisa, né? A gente espera não contar, mas se tiver que contar, já está lá posicionado. Muito obrigada, viu, Dr. Newton? E é isso, gente. Depois a gente traz mais novidades sobre os próximos episódios aqui do nosso Pod Saúde. Obrigada pela companhia de hoje e até a próxima. Tchau!